Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Nós estamos aqui novamente respondendo as perguntas e os questionamentos dos nossos amigos e seguidores e atendendo também aos pedidos, porque essa semana eu tinha prometido, nós vamos indicar 10 belíssimos vinhos laranja, tá certo? Foi uma solicitação da Denise. Então, olha, eu começo respondendo a pergunta do Francisco. Francisco comentou comigo: Didu, seria muito bom uma matéria com os chamados vinhos da talha da região da Vidigueira, no Alentejo. Creio que seria uma ótima abordagem desses vinhos feitos como no tempo de Jesus. Bem, Francisco, na verdade é bem antes do tempo de Jesus, porque os vinhos em ânfora começaram lá na Geórgia, né, no Cáucaso, ali perto da Turquia. Hoje novos estudos estão demonstrando que parece que ainda antes disso teve também ali na região de Israel. Eu não vi ainda esse trabalho, mas me chegou essa informação recentemente. O fato é que remonta a 9.000 anos de história as ânforas. O que tem de curioso no Alentejo é que só no Alentejo é que eles desenvolveram a coisa do furinho na base da ânfora, ou da talha, como eles chamam lá, para você tirar o vinho. Uma coisa que até surge uma piada, porque contam que os alentejanos são meio preguiçosos, então com o furinho ali ele pode ficar deitado numa boa e vai tirando o vinho ali devagarinho. Mas o interessante dessa pergunta é que realmente as talhas são maravilhosas. Normalmente elas são feitas com o barro da região, o que é uma coisa que também respeita o terroir. Elas têm todo um processo interno de cera de abelha e tal. É um assunto bastante vasto que, inclusive, agora, por curiosidade, nessa viagem que eu fiz a Portugal, estava lá o meu amigo Paul White, que é um inglês que escreve sobre vinhos há muitos anos. Ele lançou um livro a respeito disso. Eu vou mostrar aqui para vocês. O livro, vocês estão vendo aí a capa, aqui no Brasil ainda não tem. Aliás, ele está até procurando quem queira editar. Se alguém quiser editar esse vinho no Brasil, manda uma mensagem aqui no didu@didu.com.br que eu ponho você em contato com Paul White. E o livro foi lançado durante o Simplesmente Vinho, que eu visitei e que estou postando aí, vocês devem estar acompanhando essa minha viagem maravilhosa. Eu gravei o Paul White falando do seu livro no lançamento que ele fez lá. É um trechinho aqui, vale a pena você ver, vou pôr para você. Certainly in Tanjo and Lisboa, maybe in Gaia, it's a logical thing to have clay pots to make wine, because they were the largest things you could make. The political problem is Alentejo they have very strict rules about how Calio wine is made. It has to be separated on St. Martin's Day. I think that's the most important thing. But this only works for these villages around Vidigueira. They have the right grapes for that, and they have the right temperatures. Up in Porto Alegre, it's more difficult. The grapes are different. They don't ripen as fast, so it is a problem for them. And to a table in a restaurant and serve fresh wine over the next year. It's absolute genius. Viva o Alentejo! Viva a Talha! But there's more, because the other genius of this is it replaces French oak barrels, which is a French technology and international way of making wine. French oak should not belong in Portugal. I have to say, I came in 1992 for the first time to the Algarve, and I was impressed that I could drink wines from 1955 for less than 10 euros a bottle. And they were very interesting wines, and I only recently realized that they were made in clay pots in Thalia.
Não é simpático? O Paul é uma simpatia de pessoa, um cara muito legal. Fizemos 2 dias juntos de viagem depois, foi muito bacana. Bom, a Alessandra me escreve, eu fiquei muito feliz com essa mensagem da Alessandra, que ela diz: Didu, aprendo cada dia um pouquinho mais, estou degustando as informações, apreciando sem pressa. Achei uma solução para tomar uma tacinha de vinho às refeições, vinho de mesa seco, para não ficar preocupada dele ficar aberto por 3 ou 4 dias. Os finos eu reservo para tomar acompanhada, sem preconceito, com a mesma graça. Agradeço pelos seus vídeos. Aprendi com o seu vídeo. Ela está falando do Pérgola Bordeaux seco que eu indiquei nos abaixo de 50 paus. Olha, é isso mesmo, Alessandra. Eu fiquei feliz com o seu comentário, porque não tem que ter vergonha disso, não. As pessoas procuram ridicularizar o vinho de mesa erradamente, porque esse é o vinho que é o campeão de vendas. Ele tem 50% do mercado. É sensacional, a cultura no Brasil é essa, e é uma questão de preço também, e ele pode dar muito prazer. Tem os com residual de açúcar e tem os secos também, que é o caso desse Pérgola Bordeaux seco, que é uma delícia e não machuca o bolso. Fico muito feliz pelo seu comentário, viu, Alessandra? Bom, o Antônio Sérgio me pergunta... ele falou: acabei de assistir uma das suas aulas e gostaria de fazer uma pergunta que pode ser estranha e até mesmo ridícula, mas é apenas por curiosidade menos. Olha, não existe pergunta estranha nem ridícula. O mundo do vinho é muito vasto e está sempre nos surpreendendo. Então não tem nada disso não, Antônio Sérgio. Ele pergunta o seguinte: o que aconteceria se, para fazer um corte de castas, que é a mistura, né, o produtor fizesse a fermentação delas juntas e não separadamente? Alguém já fez isso? Antônio Sérgio, isso chama-se cofermentação e é bastante comum no mundo do vinho. Aliás, na semana passada eu comentava sobre o Porca de Mursa, que é um vinho de cofermentação. Eles fermentam as 4 castas juntas e é muito comum isso, é mais comum do que a gente acha. Bom, vamos atender o pedido da Denise então, gente? Olha, lápis e papel na mão, só tem preciosidade aqui. Bom, eu começo com o Alma Negra Orange 2019, um vinho de R$ 549, feito pelo Ernesto Catena, um vinho absolutamente orgânico, sensacional e que é um mistério. Da mesma maneira que o tinto que ele tem, chamado Alma Negra também, é uma assemblagem que permanece incógnito, ele não revela. E é uma brincadeira que ele faz, e o vinho é uma preciosidade. Vejam que garrafa linda, que cor maravilhosa, é uma delícia esse vinho. Na Mistral. Bom, na Premium Wines eu acabei de conhecer essa semana o Naranja. O Naranja é um vinho do De Luca, que na verdade é feito pela filha dele, a Agostina De Luca. E ela gosta muito dos vinhos naturais. Ela fez aquele Tano, que é um taná totalmente natural, sem acréscimo de nada, sem SO2, de vinhedos orgânicos, fermentação espontânea, um espetáculo. E agora ela fez, na mesma linha, o Marsanne Laranja, que lá eles chamam Naranja, né? Custa R$ 173. É um espetáculo de vinho. Olha, eu degustei com um reblochon do Serra das Antas, que normalmente eu compro antes de que eu vou consumir, deixo ele mais um mês ali na geladeira, longe de luz, né? Você embrulha ele, para ele afinar um pouco mais. Olha, um espetáculo, uma harmonização fabulosa. Aliás, os vinhos laranjas são muito versáteis em harmonizações. As coisas mais difíceis você arrisca um laranja que ele costume bem. Ele encara também pela sua estrutura pratos de carnes brancas, as aves, carne de porco, fica muito bom.
E, obviamente, os peixes, os crustáceos, os aperitivos. Esse é na Premium Wines. Também na Premium tem uma outra preciosidade. Os vinhos laranjas são mais caros, né, gente? Vocês sabem, são vinhos mais trabalhosos, são vinhos especiais, estão na linha sempre desses vinhos naturais. E esse que eu indico da Premium Wines custa R$ 680 e é de babá, é encruzado, vacão, bical, terrantês e várias outras, porque é uma vinha velha, onde eles fazem colhem essas uvas todas misturadas, fermentam com os engaços e ficam um mês em barricas usadas de 600 litros, com as cascas, os engaços e tudo. Um espetáculo, chama-se Casa da Passarela, o Fugitivo Branco Encurtimenta, 2018, lá na Premium Wines, uma preciosidade que você vai se surpreender. Bom, na 20 Vinhos tem alguns vinhos especialíssimos laranja, que são dessa Natural 20, onde o Ramatiz, o meu filho, é o curador dessa linha de vinhos lá para eles, e eu falo do Blanco Moscatel de Alejandría Valle del Maule 2020, custa R$ 308,98. Olha, você imagina um moscatel com um mês com as cascas fermentando nas barricas de Rauli, que são típicas de lá, vinho absolutamente natural, de fermentação espontânea, sem adição de nada. Depois desse estágio, o líquido é separado do sólido e ele fica 1 ano em inox, descansando, e mais 1 ano em garrafa. Uma preciosidade, um vinho que vale a pena conhecer. Sugiro também o Tentadores Verdejo 2017 da Microbio Wines. Esse é um produtor precioso que o Ramatiz descobriu. Um vinho custa R$ 469,27. Aqui também a Verdejo é desengaçada, fica 6 meses, hein? 6 meses de contato com as peles, macerando, extraindo tudo das peles da uva Verdejo. Depois o líquido é separado dos sedimentos e fica mais 11 meses em ânfora. Olha que espetáculo, gente, o vinho é uma sedução. Indico ainda o Thuets Brissá Garnacha Blanca 2021, do Cellar Thuets, outro produtor maravilhoso. Esse custa R$ 450,48. Uma maravilha, você vai adorar. Depois das uvas desengaçadas, fica 5 meses com as peles em ânforas e depois é que ele é engarrafado. Todos eles na 20 Vinhos, né? Bom, eu tenho uma dica também da Belle Cave. A Belle Cave está com uma seleção de vinhos muito bacanas. E olha, eu separei para vocês esse Penedês com 6 meses de contato com as peles, também em ânfora, que é o Loxarel Xarello Apel Blanco 2019. Ele está em promoção, ele custa 301, mas nesse momento está por 225,75. Espero que ainda esteja quando você assistir o vídeo. Se não, a 301 também é uma belíssima compra. Vale a pena você experimentar um Xarello muito bem feito. Queria indicar também na mesma Belle Cave o Pedro Ximénez 100%. Olha, Pedro Ximénez é uma uva normalmente lá usada em Jerez para fazer os xerezes doces, né? Esse aqui é um vinho seco, fermentado em cubas abertas, com posterior repouso em tinas de 4.800 litros, e ele produz um véu, aquela levedura que forma um véu por cima do vinho, transformando esse vinho num processo oxidativo. Ele não fica em contato com o oxigênio e ele tem uma evolução oxidativa, que eles chamam, que é típica dos vinhos que produzem véu. Esse é um Alvear Montilla Moriles
DO Três Miradas Vinha de Antonin, 2017. Ótimo preço, 289, vale cada gota esse alvear aqui que você vai me agradecer, viu? E tenho ainda dois brasileiros que eu queria indicar para vocês. Um é um vinho que eu estou sempre indicando porque é dos melhores vinhos brasileiros, na minha opinião. Eu estou falando do Era dos Ventos Peverella, um espetáculo de vinho da uva Peverella que é feito pelo sistema de maceração também prolongada, fica com as peles, é um vinhaço. Está custando R$ 229,99 lá na Sonoma. Vale a pena você conhecer, do Luiz Henrique Zanini também, esse produtor. Ó, o nosso carrilhão aí, veio abençoar a indicação. É do Luiz Henrique Zanini também, que é um dos enólogos brasileiros que eu mais admiro e respeito. E eu quero indicar para vocês, para terminar, o vinho da Lisette Vicari, que tornou ela famosa. Eu estou falando do Riesling Itálico, Domínio Vicari. Você encontra por R$ 198,00 na Wine Art. Olha, é um vinho que não é fácil de encontrar, viu? Eu procurei em vários sites, não encontrei. O próprio site dela estava indisponível, mas essa Wine Art está com essa oferta. Vale cada gota um vinhaço. Esse é o vinho que eu já comentei aqui. O Ramati serviu para o Josko Gravner, que é o cara que ressuscitou a onda e a moda dos vinhos de fermentação prolongada, dos vinhos brancos de fermentação prolongada, com as maravilhas que ele faz lá no Friuli. E ele, quando esteve no Brasil, o Ramati serviu esse vinho da Lisette, exatamente esse que eu estou indicando, e ele arregalou os olhos e comentou: mas faz vinho desse nível aqui no Brasil? Elogio para a Lisette. Olha, prove que você vai gostar. Bom, gente, o que eu tinha para vocês essa semana era isso. Espero que a Denise tenha ficado feliz com as dicas. Os vinhos não são baratos, mas são todos eles maravilhosos. Se você gostou, peço que você deixe um like aqui para nós, que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E olha, compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? E lembre-se, beba com moderação, é uma taça por refeição. Isso faz bem para o seu coração, para a sua digestão, para o seu espírito. Saúde!